Olá! Estamos começando o programa Respondendo sobre as Escrituras, transmitido na rádio Voz e Amor, a sintonia do adorador. Os programas serão exibidos na quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira, às 7 horas da manhã. Já as reprises você vai encontrar no YouTube, youtube.com/clica aqui não. Lá vai ter uma playlist denominada Respondendo sobre as Escrituras e você vai encontrar todos os vídeos, isso mesmo, todos os vídeos de nossos programas passados. No facebook.com/Respondendo sobre as Escrituras você vai encontrar todos os links de todos os programas também. E lá mesmo você pode fazer a sua pergunta ou até dar uma sugestão de programa para nós. É mais fácil no WhatsApp? Então o telefone é 16 99299 9452. 16 99299 9452. Meu nome é Rafael Leonessa e é uma satisfação poder esclarecer suas dúvidas. É claro que eu não estou sozinho, estou com ele. Quem é você? José Odair, e vamos compartilhar, estudar a palavra de Deus com bastante alegria. José Odair, a pergunta, o tema de nosso programa é: quem é a pedra? Isso, a pergunta é: quem é a pedra? O versículo que nós vamos tratar, né, ou melhor, o texto que nós vamos tratar está em Mateus capítulo 16, no versículo 16. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, quem é essa pedra? Antes da resposta, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, damos graças por estarmos gravando este programa e poder tratar deste assunto tão importante que tem levado muitas pessoas ao engano durante todo o período da história da igreja. Nós pedimos que o Senhor nos ajude para que possamos falar de maneira clara, de forma que venha ajudar todos que assistirem. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você está acompanhando agora o programa Respondendo sobre as Escrituras. Dúvidas não são mais desculpas para conhecer a palavra de Deus. É isso aí então, José Odair. É uma pergunta muito pertinente e até rotineira aí nas redes sociais, no YouTube, no Facebook. E a gente vê vários vídeos, né, também, tratando dessa questão. Quem é a pedra? Será que pedra aqui é Pedro? Será que a pedra é Jesus Cristo ou é um outro? Então, lendo o versículo novamente, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E aqui, nesse mesmo versículo, há uma grande confusão aí, em que a gente deve tratar hoje, para tentar responder o que significa aqui essa pedra desse texto. Vamos ler o contexto, né? Para nós entendermos tudo o que ocorreu aqui nesse dia. O versículo 13 do capítulo 16 de Mateus diz o seguinte: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: Quem dizes ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão, Pedro, respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhes darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então mandou seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era Jesus Cristo. Então, é esse o texto aí, e sobre esse texto se fundamenta um dos maiores erros que o cristianismo cometeu na história, né? Que é atribuir ao apóstolo Pedro ele ser o fundamento da igreja. Eu fico pensando, se Pedro fosse o fundamento da igreja, ela teria uma base nada sólida, uma base muito ruim. Com certeza teria sido destruído já antes mesmo do primeiro século. Porque Pedro era um ser humano como nós, falível, né? E não poderia ser, então, o fundamento da igreja. Ele, depois dessa declaração aqui, ele negou Jesus 3 vezes. Né? É verdade mesmo. Depois dessa declaração aqui, ele ainda cometeu erros, né? Dizendo que ia estar com Jesus até a morte, enfim, e algo que ele não conseguiu cumprir. Então, o que está acontecendo? Jesus quer saber o que as pessoas estão dizendo que ele é.
Quem ele é? Ele é um Jeremias? Ele é um dos profetas? É o que voltou, né? É isso que o povo estava respondendo. Agora Jesus disse, não, eu quero saber de vocês também. O que vocês dizem que eu sou? Aí o apóstolo Pedro se adiantou e disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus, né? E Jesus disse, olha Pedro, você não chegou a essa conclusão por si só. Foi meu Pai que está no céu que revelou isso a você. E também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora, se nós fôssemos olhar as palavras que são usadas pelo Senhor Jesus na língua original, Jesus disse, tu és Petros, e sobre esta Petra, né, sobre esta rocha, edificarei a minha igreja. Então, Petros é uma pedra pequena, né? E Jesus deu a Pedro o nome de Petros, né, na verdade, que é uma pedra pequena. E agora ele fala, sobre esta Petra, sobre esta rocha, edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora, faça um exercício, se você pegar uma concordância bíblica, e você vai na palavra rocha, e olha no Velho Testamento, por exemplo, quem é a rocha? Né? Quem é a rocha da salvação? Quem é a minha rocha que me dá firmeza? Conforme os servos de Deus diz, é o próprio Deus, né? E Pedro, quando ele fala aqui, tu és o Cristo, né? Ele está dizendo, filho do Deus vivo, né? Então Jesus, Pedro está dizendo, tu és o filho da rocha, tu és filho do Deus vivo, tu és a própria rocha, né? Conforme ele, o apóstolo Pedro, vai voltar a esse assunto na sua primeira carta. Por isso que tu és Petros, Pedro era uma pequena pedra, e o Senhor Jesus era a rocha sobre a qual edificava, sobre a qual a igreja está edificada. Então Jesus disse, sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Pedro acabara de declarar que Jesus é o Filho de Deus vivo, ou seja, é a rocha. Agora, o que corrobora com o que nós estamos falando, quem é o próprio apóstolo Pedro. Ele mesmo vai tratar sobre isso na sua primeira carta, né? Ele mesmo vai dizer que a respeito do Messias o seguinte, no capítulo 2, vamos fazer a leitura ali, quando Pedro volta a falar da igreja sendo edificada. Ele fala em 1 Pedro 2 e 4. Chegando-vos para ele, pedra viva, né? Reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Então Pedro está falando de Jesus, uma rocha viva, eleita e preciosa. É ele, Pedro está dizendo, a rocha, viu, é Jesus, não sou eu, né? Aí ele fala, vós também como pedras vivas, ou seja, pedra pequena, sois edificado casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então ele diz, da mesma forma como Jesus disse que eu sou uma pedra, vocês também cristãos são, né? E Deus está edificando, né, uma casa espiritual com pedras vivas. Então a igreja ela é composta de pessoas, né? É até bom explicar o que significa a palavra igreja, né? Que é do grego ecclesias, que significa os que foram chamados para fora. Então a igreja não é prédio, a igreja não é parede, não é teto, a igreja são pessoas, né? A igreja somos todos nós, e este edifício é de pedras vivas. Então, que fique claro, Pedro diz, como eu sou uma pedra, que Jesus mesmo disse isso, né? Como eu sou uma pedra, vocês também são. Agora a rocha de fundamento da igreja é o próprio Cristo. Agora o versículo 6 diz assim, por isso também a escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal. Ó, a rocha de fundamento, a pedra principal. Da esquina, eleita e preciosa, quem nela crê não será confundido. Assim para vós que credes é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, esta foi a principal pedra da esquina, ou seja, a pedra de fundamento. É uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também fostes destinados. Então, aqui fica muito claro, por palavras do próprio apóstolo Pedro, que a pedra angular, a pedra da esquina, sobre o qual a igreja se fundamenta é o próprio Jesus Cristo, e não é Pedro. Ele diz aqui, não sou eu. Então não é motivo para tanta
confusão, né? É verdade. Por que acontece essa confusão se Pedro é muito claro dizer que não é ele a pedra de fundamento, né? É porque no texto ali também continua dizendo que Jesus disse a Pedro: eu te darei As chaves do reino, né? Então tudo que você tiver ligado na terra terá sido desligado no céu. E você desligar também terá sido desligado no céu. Mas o que isso significa? Agora é só a gente ler a história da igreja, porque a igreja ela é fundada pelo Senhor Jesus em Atos capítulo 2, né? Agora, quando a igreja começa, quem foi que pregou a palavra aos judeus, abrindo assim o reino de Deus para os judeus, né? Pedro e Paulo, né? Pedro, principalmente, no capítulo 2, ele pregou ali e os judeus que estavam ali em Jerusalém, eles ouviram a palavra e naquele dia houve um acréscimo de quase 3.000 almas. Então Pedro, ele foi o primeiro a pregar, assim que a igreja foi fundada, abrindo essa porta de entrada no reino a todas aquelas pessoas que eram judeus. Tinha autoridade, né, para isso. Exatamente, porque... E depois, o que aconteceu? Em Atos capítulo 10, nós vamos ver a entrada dos gentios na igreja, oficialmente, né? Então, a igreja de Jerusalém, Deus trabalhou para que ela reconhecesse que o evangelho também era para os gentios. E agora, quem é que abriu essa porta? Deus usou quem? O próprio apóstolo Pedro, quando permitiu que ele pregasse aos gentios, né? Pedro estava em Jope, ali, e quando um anjo apareceu a Cornélio, que era um centurião da corte chamada italiana, um centurião romano, e Deus falou por intermédio do anjo para que Cornélio, um homem piedoso e temente a Deus, que orava e de contínuo fazia esmola ao povo, o anjo apareceu para ele e falou: agora você vai mandar pessoas a Jope e vai procurar na casa de Simão o curtidor, um homem chamado Simão, que tem por seu nome Pedro, e ele te dirá palavras que você deve ouvir. Então, o Pedro estava em Jope. Quando os homens que foram enviados por Cornélio chegaram, o Espírito Santo falou para Pedro ir com aqueles homens, porque ele havia enviado. Então, o que acontece? Pedro vai, cheio de desconfiança, porque na cabeça dele o evangelho não era para os gentios. O evangelho era somente para os judeus, né? E agora, quando o apóstolo Pedro chega ali e ele pergunta a eles o que eles querem, e Cornélio diz: olha, eu estou aqui, eu pedi para que você viesse aqui, porque o anjo me pediu para chamá-lo, para você dizer as palavras de Deus para nós, né? Então Pedro reconhece que Deus não faz acepção de pessoas e que a palavra de Deus também é chamada, é mandada a ser pregada aos gentios. Então, o que acontece? Lá em Atos capítulo 10, versículo 33, Cornélio está explicando para Pedro e disse assim: e logo mandei chamar-te, bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então Pedro é o judeu que está reconhecendo que Deus não faz acepção de pessoas e que quer a salvação de gentios também. Agora o versículo 35 diz: mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Aí ele vai falar a respeito das obras do Senhor Jesus ali, e ele vai pregar o evangelho aos gentios. E o que acontece? Eles se convertem, e eles creem, e agora eles estão olhando que Deus concede o Espírito Santo aos gentios também. Então, a porta do reino está aberta aos gentios. E Pedro foi um instrumento pelo qual Deus abriu a porta de salvação, mediante o evangelho, aos judeus, e também mediante o evangelho, a porta de salvação aos gentios. É isso que o Senhor Jesus quis dizer ali. Realmente, Pedro, ele entende, ele ensina assim, né, que nós somos pedras, pequenas pedras ou tijolos, que fazemos parte de uma grande construção, que é a igreja de Deus. E como José Aldair bem disse, a igreja somos nós, né? Nós, pedrinhas, formamos essa igreja. Cada um com seu ministério, cada um com seu dom, cada um em seu lugar, né? Onde mora a sua habitação. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, Pedro, então, ele compara ele com outros pastores, né? Capítulo 5, verso 1, rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, como eles.
Então Pedro aqui se coloca na posição de presbítero como outros presbíteros também. Não há diferença aqui. Pedro é como eles em termo aí ministerial. E testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como os dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Então Pedro se coloca como um pequeno pastor, como tantos outros pastores, né, ou presbíteros, mas o grande pastor, o sumo pastor, aquele que nos vai dar a coroa de glória é Jesus Cristo. Exatamente. Então, Pedro, ele não é a pedra de fundamento da igreja. Isso desmonta muitas doutrinas erradas. Inclusive... A questão do papado, né? Isso. Então, Pedro nunca foi papa. Né? Mesmo porque Pedro era casado. Né? E existe uma doutrina chamada infabilidade papal. Pedro foi falível. Né? Ele cometeu erros. E depois de tudo isso, né, nós vamos ver que o apóstolo Paulo foi obrigado a repreender Pedro lá na carta aos Gálatas, na frente do mundo, porque Pedro deu uma pisada de bola tão feia que ele poderia, ali, se Paulo não o repreendesse, ter comprometido a verdade do evangelho para as gerações futuras. Então Paulo viu que Pedro tinha cometido um erro tão grave que era capaz de trazer um erro tão grande à igreja que ele repreendeu Pedro na frente de todo mundo. Né? Então Pedro é um homem falível. Pedro não é a rocha sobre a qual se sustenta a igreja. E outra coisa que eu gostaria de lembrar é que quando Pedro chega na casa de Cornélio, acontece algo interessante. Fala o versículo 25 do Atos 10. E aconteceu o quê? Entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e prostrando-se aos seus pés o adorou. Né? Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Então Pedro de maneira alguma iria aceitar que alguém se prostrasse perante ele, né, e o reverenciasse ou até mesmo o adorasse. Ele diz: levanta que eu também sou homem. Né? A mesma atitude teve o apóstolo Paulo. Quando as pessoas viram que ele fez milagres, quiseram até sacrificar a ele e Barnabé, e Paulo diz: homens, eu sou homem como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, sujeitos às mesmas paixões. E sempre que eu leio esse texto, eu fico pensando, se Deus permitisse que Pedro voltasse e visse que existem inúmeras estátuas levantadas em homenagem a ele. A ele mesmo, né? E que diariamente existem muitas pessoas se prostrando diante dessas estátuas. Como Pedro se sentiria? Ele ia dizer para essas pessoas: levantem-se, eu sou um homem como vocês, cheio de falhas, e eu não sou o fundamento da igreja. Interessante é Cristo. Isso. Interessante aquela passagem que nós lemos lá em Mateus capítulo 16, que ele tem as chaves, né? Ele tem as chaves. Aí nós vemos imagens de Pedro com as chaves do céu. É como se ele fosse um porteiro do céu. Existe aí tanto as imagens, né, em gesso e também desenho, como se ele estivesse com chaves, assim, literalmente, e cuidasse das portas do céu. E não é isso que o texto ensina pra gente. E até pessoas que atribuem a ele o poder de mandar a chuva, ou de, né, ou de também de não mandar a chuva. Então, não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Agora, quando nós estamos pensando no fundamento, lá em 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 10, Paulo fala a respeito, né, do fundamento novamente. Ele fala o seguinte, eu vou ler o versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, eu vejo que esse ensinamento de que Pedro é uma pedra assim como nós, foi a primeira pedra, vamos até dizer assim, né? Mas não a principal. Eu digo a primeira que foi colocado ali, como nós estamos sendo colocados, mas não a principal. O fundamento é Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já está posto, o qual é Jesus Cristo. Aqui é o apóstolo Paulo falando, né, que o fundamento da igreja é Cristo e não é um homem, não é um ser humano cheio de falhas assim como nós somos, né?
E essa pedra de esquina aí, esse principal fundamento, ele deve dar uma sequência também de tijolos em cima desse fundamento, de uma forma que funciona essa construção. Então a posição da pedra é que faz toda a construção ficar corretamente como o arquiteto desenvolveu. Então Jesus Cristo, sendo a principal pedra, a pedra angular, a pedra de esquina, a sustentação da igreja, a base doutrinária tem que vir dele, de Jesus Cristo, não dos pastores que estão vindo aí na sequência dessa construção, né? Que é a grande igreja aí, universal, né? A igreja do Senhor Jesus Cristo. Então depois aqui vai falar, né, que Apolo, Cefas, né, Pedro e Paulo são usados por Deus para edificar a igreja, mas a pedra de fundamento é Jesus Cristo. A base doutrinária é de Jesus Cristo. Pedro não poderia ensinar uma outra doutrina que Cristo não ensinou. Isso. E vale lembrar que nós estamos no pé de fundamento, você tocou num assunto interessante. Hoje, quando nós vamos fazer uma construção, nós fazemos primeiro o alicerce. E o alicerce é que sustenta toda a construção. Naquela época, não era dessa forma. Então, eles escolhiam uma pedra muito grande, que essa pedra que é colocada ali, a principal, o edifício seria construído sobre ela. E ela é o fundamento, né? E essa pedra tinha que ser muito forte e grande para que o edifício não ruísse. Isso. Então, agora imagine, Pedro sendo o fundamento, já teria ruído tudo. Né? Isso, com as suas próprias ideias, suas próprias convicções, o judaísmo, o legalismo, né? Pedro falhou bastante, mesmo depois do dia de Pentecostes, né? Mesmo depois que ele recebeu o Espírito Santo, ele cometeu ali algumas falhas, e a principal foi a que Paulo relatou aos Gálatas, quando ele se retirou de entre os gentios e foi junto com os judeus somente, sugerindo que existia duas classes de cristãos, uma superior e uma inferior. E Paulo foi muito sábio ao repreender Pedro na frente de todos para que ninguém saísse dali com aquela impressão. E o versículo 8 aqui está escrito o seguinte, né, de 1 Coríntios capítulo 3. Ora, o que planta e o que rega são um. Então Pedro, como Paulo, como Apolo, é a mesma pessoa em termos de trabalho, de ministério, cada um no seu devido dom, cada um no seu devido contexto, né, cada um em sua cidade, mas nós aqui somos um. Eu, José Aldair, todos os outros aí ensinadores da palavra de Deus com a base fundamentada em Cristo, com alicerce em Cristo, nós somos a mesma pessoa, nós não temos diferença. Cada um tem a diferença assim, de dons, né? Um talento aí diferenciado, mas nós temos o mesmo trabalho. Ninguém é maior que o outro. Esse negócio de uma pessoa mais velha, assim, a gente tem que reverenciar ela, né? Essas pessoas se intituladas de reverendo, como se eles merecessem uma reverência diferenciada da nossa. Isso aí também não tem base nenhuma bíblica. Deus olha todo mundo, todo cristão, de fato, cristão de verdade, ele olha com os mesmos olhos. Então depois ele vai falar até sobre o galardão. A partir do verso 10, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, no caso de Jesus Cristo, né? Como um prudente construtor. E outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já foi posto, o qual é Pedro. Não, Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Então nós estamos trabalhando, ajudando, né, auxiliando aí no crescimento da igreja, junto com todos os outros irmãos aí do mundo afora, os cristãos de verdade, e um dia receberemos o nosso galardão segundo o nosso trabalho. Será que o nosso trabalho é com sinceridade ou é para se aparecer? Será que estamos aqui trabalhando no reino para construção, para ajudar pessoas ali a terem a sua salvação em Cristo? Estamos auxiliando nesse trabalho ou estamos aqui para nos aparecer, para querer serem vistos, né? Ser vistos? Então tudo isso um dia vai ser colocado essa sinceridade no fogo. Aquilo que queimar não vai prestar para nada, mas aquilo que permanecer vamos receber então um galardão de Deus. Então, Mateus capítulo 16 é a primeira vez em que a igreja é citada, né? Então, é a primeira vez que o Senhor Jesus revela
como seria nesse momento agora, como ele iria tratar, por intermédio da sua igreja, que nós vamos ver que é o seu corpo, e Jesus é o cabeça da igreja. Aliás, também, quando Deus ele repartiu os dons a nós, ele faz uma analogia com o corpo, dizendo que um é boca, outro é olho, outro é pé, outro é mão, né? Nunca fala que alguém é cabeça, a não ser o Senhor Jesus. Isso. Então, a igreja só tem um cabeça, e é Jesus Cristo. E nós somos membros desse corpo, mas cabeça somente Jesus Cristo, e não um ser humano pode ser o cabeça da igreja, não. Somente o Senhor Jesus é o cabeça da igreja. Agora, foi citado pela primeira vez em Mateus capítulo 16 e uma segunda vez nós vamos ver no Mateus capítulo 18. Só que agora o conceito é um tanto quanto diferente, porque ali Jesus está falando da sua igreja, aí é composta por todos os que são salvos, desde o começo até um instante final em que uma pessoa será acrescentada à igreja. Então, nós fazemos parte desta igreja universal, né, que compõe todos os crentes de todas as partes do mundo, de todos os tempos em que a igreja está sendo edificada aqui na terra. Agora, quando Jesus está lá no Mateus capítulo 18, volta a falar novamente da igreja, ele está tratando da igreja no conceito de uma igreja local, onde, né, nós nos reunimos. Eu, por exemplo, me reúno em Franca, na igreja do Planalto, o Rafael na igreja do Portinari, né? E é nesse sentido, igreja local, que Jesus fala aqui em Mateus capítulo 18. E ele diz o seguinte: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ele e ti só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não escutar, dize-o à igreja, ou seja, a igreja local, né? Por intermédio da sua liderança. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentil publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligares na terra terá sido desligado no céu. Também vos digo que se 2 concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, aqui tem algumas coisas que merecem um pouco de luz, né? Principalmente esse último versículo aqui. Isso porque... aí é o mais usado fora de contexto possível, aí é esse versículo aí. E esse versículo aqui, ele é usado como uma desculpa para a igreja que não cresce. Né? Igreja que não cresce, eu tenho para mim que é muito mais por infidelidade daquelas pessoas do que por gente que é de coração duro. E ele se consola nesse versículo. Também a Bíblia diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, tá bom, lá estou eu no meio deles. Mas vamos esclarecer um pouco o que Jesus quer dizer com isso aqui. E também usam em outro contexto, pessoas que saíram de uma denominação por rebeldia ou porque realmente tinha algum ensino doutrinário ali errado. Aí eles congregam em casa, papai, mamãe e filhinho, diz, porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos ali, meu nome, lá eu estarei. E usa então esse versículo aí. Então eles usam esses versículos por uma desculpa para a falta de crescimento da igreja, que demonstra muito mais a falta de trabalho, a falta de compromisso, a falta de amor pela palavra de Deus do que fidelidade, né? Eu vivo ouvindo aquelas pessoas: eu sou o remanescente fiel, você é o remanescente infiel, né? E tem muita gente que fala: não, a gente não cresce porque e usa isso aqui como uma desculpa. Não tem nada a ver o que está escrito aqui. Bom, mas não dá para a gente explicar com o tempo todas as lições que nós vamos encontrar aqui, né? Mas vamos destacar algumas coisas. Primeiro, quando se cita a igreja local, né? É num contexto de problemas de relacionamento, né? Então eu quero dizer a você, amigo ouvinte, que não existe igreja perfeita, né? E Jesus sabe disso, tanto é que a primeira vez que ele cita igreja no contexto local, ele fala de problemas de relacionamento. Isso. Como tratar esses problemas, né? A repreensão, a disciplina, né? Então, se nós pensarmos na igreja de Jerusalém, a igreja primitiva, o que aconteceu ali, que aqueles que não tinham, não eram helenitas, né, não tinham cultura grega, aqueles judeus ortodoxos, eles desprezavam as viúvas gregas, as viúvas que eram helenitas, que tinham costumes e haviam recebido da cultura grega, né? Então havia acepção de pessoas na igreja de Jerusalém, né? Então nós vamos pensar: o apóstolo Paulo e Barnabé brigaram,
literalmente discutiram, e eu não ando com você, e o Paulo para Barnabé, não, você não vai comigo, e onde você vai eu não vou. Houve isso entre Paulo e Barnabé, né, os homens que fizeram a primeira viagem missionária a partir de Antioquia. Então, igreja sempre vai ter problemas. E não é para você sair da igreja quando ela tem problemas. Você deve sair da igreja, às vezes, por uma forte heresia, um ensino errado, né, das doutrinas fundamentais do cristianismo, mas não por causa de problemas de relacionamento, né? É isso que o texto está dizendo aqui. Bom, mas então o Senhor Jesus orientou: quando você tiver um problema com o irmão, você vai repreender ele e você só. Não conta para os demais. Nós fazemos diferente, nós contamos para todo mundo e eventualmente chega no ouvido da pessoa, né? Então o problema fica maior do que ele deveria ser. Se ele não te ouvir, você leva testemunhas. Se ele não ouvir com testemunha, aí você chama a igreja, né? E se ele não ouvir a igreja, então ele terá que ser disciplinado. E ele será tratado como um gentil e publicano. Em último caso vem a disciplina. Exato. A Bíblia, ela evita a disciplina. A Bíblia, ela vai muito mais no sentido de evitar a disciplina do que colocar a disciplina de todas as formas, né? Então, mas quando é necessário, a gente não deve hesitar também, né? Não devemos nos alegrar, enfim, mas não devemos hesitar. É necessário que haja disciplina na igreja local. Agora, o Senhor Jesus fala no versículo 18: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra, uma pessoa da igreja, por exemplo, será sido desligado no céu. Também vos digo, ou seja, se 2 de vós concordares na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Então, é o contexto de disciplina. Os irmãos disseram: é necessário que essa pessoa seja desligada da igreja. E os 2 ou 3 pessoas concordaram ali. Agora, você vai concordar comigo que desligar uma pessoa da comunhão de uma igreja é um momento tenso. É um momento difícil. O homem de Deus, o ancião, o presbítero, o pastor, o bispo ali, que está tomando essa atitude, ele está sob aflição, né? Ele está sob angústia. Se ele é um pastor levantado por Deus, ele quer o bem da ovelha. Então ele vai estar ali no momento de grande angústia. E que Jesus promete no versículo 20: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Jesus está dizendo: eu vou estar com vocês neste momento. Inclusive, se vocês desligarem na terra, eu vou desligar no céu. Se vocês ligarem na terra, uma pessoa sendo recebida novamente na igreja, eu vou ligar, terá sido também ligado no céu. E eu vou estar com vocês nesse momento difícil. É isso que ele está querendo dizer. Ele não está querendo dizer que 2 ou 3 pessoas formam uma igreja, gente, né? Não é isso que está aqui no texto. Então pare de usar esse versículo como desculpa para a falta de crescimento da sua igreja. Arregace as mangas, vai evangelizar, vai distribuir folheto, ora e faça o seu trabalho, que a igreja vai crescer. E esse versículo aí, ele está totalmente ligado com Mateus 16, verso 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Isso, exatamente. Então, o apóstolo Pedro, como você leu o texto, que ele seria também presbítero entre os demais presbíteros, ele iria participar de momentos como esse aqui. Então, que fique bem claro, o versículo: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, está falando num momento, num contexto em que a igreja está decidindo se vai afastar, se vai desligar um irmão ou não. Não está dizendo, mais uma vez eu digo, que 2 ou 3 pessoas formam uma igreja. Não, né? Não é para confortar essas pessoas, mas no sentido de que se você não está crescendo, continue aí, onde tiver 2 ou 3 eu vou estar com vocês. Está confortando no sentido de advertir outros, de repreender ou disciplinar outros. Ou seja, se você estiver com uma base sólida em Cristo, com as doutrinas de Cristo, pode fazer tranquilamente que eu vou estar ali com vocês. E outra frase que é gerada a partir desse conceito, eu ouço as pessoas dizendo a seguinte forma: Deus quer qualidade e não quantidade. Deus disse assim: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura, né? É os dois, né? Deus quer qualidade e quantidade também. Aliás, qualidade gera quantidade. É verdade. E se você
diz que tem qualidade, mas não está multiplicando, você não tem qualidade. Isso aí. Agora, chamando a atenção também pelo fato que Jesus disse assim: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então nós temos visto aqui que Jesus é o edificador da igreja. E quando a igreja é dele, né? É dele. Aliás, o apóstolo Paulo lá em Atos fala, Atos capítulo 20, versículo 28, apacentar a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue, né? Então, a igreja pertence a Deus. Agora, Jesus diz: eu edificarei a minha igreja. Quando ele fala isso, ele está pensando naqueles que são verdadeiramente salvos. A igreja que só é composta de salvos, né? Mas existe outro conceito que nós encontramos nas Escrituras. Eu vou citar aqui 2 Timóteo, capítulo 2, e nós vamos ver que nós estamos edificando e não vamos confundir aquilo que Cristo está edificando com o que nós estamos edificando. Jesus diz: eu edificarei a minha igreja. E quando ele falou lá em 2 Pedro, ele diz: vós sois edificados casa espiritual. Ou seja, nós somos sujeitos passivos ali e não ativos. Agora, quando nós chegamos em 2 Timóteo, no capítulo 2, ele diz assim: ora, eu vou ler o versículo 20. Numa grande casa, não somente há vasos de prata e de ouro, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. Então, o que nós estamos edificando aqui, né, e você falou que nós edificamos sobre um fundamento, e uns podem colocar madeira, feno e palha, e outros ouro, pedra preciosa, né, e coisas de grande valor. Esta grande casa, ela é corrompida pela ação humana, né? De certa forma, esta grande casa também é casa de Deus, porque o apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo, capítulo 3, e o versículo 15, o seguinte: escreva essas coisas para que, se eu tardais, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. De certa forma, visivelmente, né, esta grande casa, ela é edificada por nós, mas ela é corrompida pela ação humana. Ela é vista como casa de Deus também, né? Mas o que nós estamos edificando é uma coisa, o que Jesus está edificando é outra. Jesus edifica a sua igreja e contra ela as portas do inferno não irão prevalecer. Mas por causa que existem pessoas que, ao edificar, deturpam a doutrina, ao edificar, contaminam com as nossas falhas, com os nossos erros, né? Então, nós podemos gerar muitos falsos cristãos, pessoas meramente professas. Então, essa é a grande casa que nós estamos edificando, que será purificada no tribunal de Cristo, onde tudo aquilo que é imprestável será queimado e vai prevalecer somente aquilo que realmente tem valor. Então, esta grande casa, ela ficou enorme, ela cresceu muito, assim como o grão de mostarda, que virou uma grande árvore que vem aninhar-se nela as aves do céu, né? Assim como o joio está no meio do trigo, né? Então esta é uma comparação que nós fizemos com a grande casa. Agora, o nosso consolo, né? Nós lemos 2 Timóteo 2:20, mas 2 Timóteo 2:19 diz assim: todavia, o fundamento de Deus fica firme. Entendeu esse selo? O Senhor conhece os que são seus, né? Qualquer que profere o seu nome, aparte-se da iniquidade. O Senhor conhece o que são seus. E a igreja verdadeira, nós somos instrumentos usados por Deus, mas está sendo edificados pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Nós somos servos, né, de Deus, e a igreja é a lavoura de Deus. Somos instrumentos, mas não somos usados por Deus, mas quem está edificando a sua igreja, a verdadeira igreja, é uma obra do Senhor Jesus Cristo e não é uma obra humana. Então terminamos aqui mais um programa respondendo sobre as Escrituras. Ficou ainda alguma dúvida? Ou você tem uma sugestão de programa? Pode enviar sua mensagem lá no Facebook, facebook.com/respondendo sobre as Escrituras. Ou, se for mais fácil para você, no nosso WhatsApp. O número é 16992999452. 16992999452. Nos vemos então nos próximos programas. Até mais.